algo que, na minha opinião, tem tudo a ver com o vinho novo. O vinho novo que é infinitamente mais importante do que os odres novos. O vinho novo começa na ação do Espírito Santo nos nossos corações. Eu gostaria de falar sobre vigiando a motivação do coração. Por que, em vez em quando, nós temos surpresas desagradáveis de ficarmos sabendo de um líder que caiu em pecado? Talvez até grandes líderes que caiu em pecado sério, de adultério, outro tipo de pecado. Você já notou também que muitas vezes você como pastor, ou você como líder de célula, de grupo familiar, você vai trabalhar com alguém e às vezes aquela pessoa está tão empolgada, tão animada e ela cresce e vai tão bem. De repente, a atitude dela mudou, ela parece que está rebelde, está revoltada. Ou se não está rebelde, revoltada, mas está apática, por alguma razão, parece que não quer trabalhar mais. Não quero mais, não quero mais estar envolvido. Por que você acha que isso acontece? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, aquele que está em pé, veja que não caia. E em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, pois não ignoramos os desígnios de Satanás, para que ele não alcance vantagem sobre nós. O diabo tem estratégias, e nós temos que estar vigiando para que ele não possa alcançar vantagem sobre nós. Agora, uma coisa interessante, irmãos, o diabo não tem truques novos. Os mesmos velhos truques que ele sempre usou contra os homens de Deus e as mulheres de Deus, são os mesmos truques que ele até hoje usa. E a palavra de Deus nos mostra áreas claras em que nós devemos vigiar. E uma dessas áreas é a motivação do nosso coração. Não estou dizendo que todo mundo que aparenta ser apático ou estranho, ou todo líder que caiu em pecado, ou que de repente está rebelde ou desmotivado, foi que a raiz está na motivação do coração. Tem outras áreas também que temos que vigiar. Mas estou convencido que é uma das áreas principais que o diabo ataca. E que nós temos que vigiar principalmente em relação a esse vinho novo. É o nosso coração. A Bíblia fala que é do coração que procede a fonte de vida, as fontes de vida. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, diz a palavra de Deus. Nós queremos essa vida, esse vinho novo. Então tem que guardar o coração, porque lá está a fonte da vida. É lá que o Espírito Santo quer operar. E é lá que o diabo quer também desfocar suas motivações. É lá que ele quer operar também. Então nós temos que vigiar a motivação do nosso coração. Não estou dizendo que todas as vezes que tem esses problemas a raiz foi no coração, mas muitas vezes, e talvez até toda vez, impressionante, é no coração que começa tudo. Eu quero falar de um exemplo triste na Bíblia de um homem que não vigiou a motivação do coração dele. É do rei Saul. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, para o livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Vamos ver várias coisas na Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse, porque é muito interessante. 1 Samuel capítulo 9. Se não quiser acompanhar na própria Bíblia, não precisa, mas acompanhando o meu raciocínio aqui sobre Saul. Esse homem, que por incrível que pareça, mas começou tão bem. Hoje em dia ninguém lembra que Saul começou bem. Todo mundo, quando pensa do rei Saul, só pensa num homem muito errado, muito rebelde. Mas muitos esquecem o tanto que ele começou bem. A nossa tendência até, muitas vezes, irmãos, é pensar assim, o rei Saul, desde o começo, era um falso no meio da turma lá. Mas não era, irmãos, não era. Vou te mostrar pela Bíblia que o rei Saul começou maravilhosamente bem. Veja bem, 1 Samuel capítulo 9.
versículo 2, está falando sobre o pai de Saul, diz, tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Né? Homem bonito, né? Mais ou menos parecido com um papa aqui. Papa que eu digo é o pastor Carlos Alberto Bezerra, a gente sempre brinca com ele, né? Bonito, alto, né? Charmoso. Mas, sabe que isso não subiu para a cabeça dele, irmãos? Não subiu para a cabeça dele, não. Ele não ficou orgulhoso com isso. Prova é que ele demonstra muita humildade. Veja, no versículo 3 fala que extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis, né, o pai de Saul, a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. O que ele fez? Obedeceu. Atravessando a região montanhosa de Efraim e a serra de Salim. E foi, não achou, mas o pai mandou, então ele ficou procurando. E diz a Bíblia que ele procurou 3 dias essas jumentas. Então nós vemos um espírito obediente. Ele era um homem obediente ao seu pai. Isso é um bom sinal. O que mais que nós vemos nesse jovem Saul? Ele não era o rei ainda, mas nesse jovem Saul. Não foi por nada que Deus o escolheu. Ele tinha um coração muito precioso. Veja só no versículo 5. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflija por causa de nós. Então veja bem a preocupação que ele está com o coração do pai dele. Né? Ele tem uma preocupação no estado emocional do pai dele. Poxa, vamos voltar logo, porque senão papai não vai nem estar preocupado mais sobre as jumentas que se perderam, mas sobre nós. Então, isso mostra consideração para com o pai dele. Continuando, nós podemos notar que o servo dele teve uma ideia. Versículo 6. Porém, ele lhe disse: nessa cidade há um homem de Deus, e muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá mostrar-nos-á, porventura, o caminho que devemos seguir. Então o servo falou: olha, tem um homem de Deus nessa cidade, vamos aproveitar, esse homem de Deus pode nos revelar onde estão as jumentas. Mas olha a reação de Saul. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. Que temos? Mais uma vez nós vemos uma atitude nobre desse jovem Saul. Ele não queria ir lá pedir um favor do homem de Deus, sem também levar um presente àquele homem de Deus. Isso também mostra nobreza de caráter. Poderia só usar como desculpa: nós não temos nada aqui, nos perdoa, tal. Mas não, ele queria levar alguma coisa. Bem, o servo achou algo para levar e eles foram. Mas, veja que mais. Capítulo 9 ainda, versículo 20. Capítulo 9, versículo 20. Quando as jumentas... eles encontraram com o profeta Samuel, e o profeta Samuel, que era o homem de Deus, né? O profeta Samuel foi falando para ele muitas coisas, e aí ele fala o seguinte: quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. Agora olha o que o profeta Samuel diz. Isso é no versículo 20 de capítulo 9. 1 Samuel 9, 20. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai. Agora olha a reação de Saul. Quando o profeta Samuel começa a falar para ele: olha, você foi escolhido por Deus para ser o grande rei sobre Israel. Olha o que esse jovem, olha a reação dele. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Ele disse: olha, minha família é a menor da tribo de Benjamim, que também é a menor tribo.
Ele falou, eu sou realista. Eu sei quem eu sou. Não sou essa pessoa que você está achando aí, profeta Samuel. Não sou isso. Quer dizer, você vê mais uma vez um coração muito quebrantado, honesto, realista. Ele não estava querendo logo, sim, eu vou ser o rei, que coisa boa. Não. Que atitude bonita. Continuando, capítulo 10, versículo 1. 10:1. Tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça. E o beijou e disse, não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Irmãos, isso era ungido do Senhor. Nós não estamos falando de um homem que era um falso lá no meio dos irmãos. Né? Muitas vezes a nossa acusação, quando um líder apresenta traços estranhos, a gente fala, esse cara estava me enganando o tempo todo, esse cara era um falso. Não necessariamente, talvez ele não vigiou o coração, talvez ele começou muito sincero. E olha, meus irmãos, Saul aqui era um homem de Deus, ungido do Senhor. Veja mais, versículo 6. O profeta Samuel disse para ele, o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. E olha o versículo 9. Versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, isso aqui está falando do jovem Saul, Deus lhe mudou o coração. Eu repito, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. E aí o versículo 10 e 11 fala que ele profetizou. Bem, naquela época para profetizar era profeta que profetizava. Ele era um profeta ungido. E tem mais, coração mudado por Deus. Quem foi que mudou o coração dele? Deus. Deus transformou o coração dele. Deus mudou o coração dele, isso que a Bíblia fala. Ele foi transformado num outro homem. Olha no versículo 14. Perguntou o tio de Saul a ele e ao seu moço, aonde fostes? Respondeu ele, a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, fomos a Samuel, o profeta Samuel. Então disse o tio de Saul, conta-me, peço-te, que é o que vos disse Samuel? Respondeu Saul a seu tio, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lo declarou. Olha só que coisa bonita. Ele chega, né? E o tio dele pergunta, onde você estava? Olha, nós estávamos procurando as jumentas e nós não estávamos encontrando, então fomos pedir ajuda do profeta Samuel. E aí o que o profeta Samuel te disse? Ele falou que as jumentas já estavam encontradas, mas ele não disse. Eu até, quando eu estava refletindo sobre isso, eu pensei, meu Deus, eu acho que o homem talvez era mais nobre do que eu. Porque eu acho que se fosse meu tio que fosse perguntar, eu acabei de ser ungido pelo profeta, um novo rei. Rapaz, eu teria falado, olha, também, né, não para minha glória, mas, né, fui ungido também, o rei, agora, ele disse que eu vou ser o rei, né, de Israel. Não contou nada, não contou nada. Olha que humildade. A Bíblia fala, deixa a boca de outro te louvar e não a tua própria. E como ele demonstrou humildade, discrição, modéstia. Continuando, amados, nós podemos ver que o versículo 22 do mesmo capítulo 10, então tornaram a perguntar ao Senhor, se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor, está aí escondido entre a bagagem. Que contexto é esse? Chegou o dia então de agora declarar Saul como o novo rei, como rei, o primeiro rei de Israel. E aí foram e chamaram, Saul, onde está? E aquela multidão toda, Saul não apareceu. Aí perguntaram ao Senhor, Senhor, onde ele está, Senhor? Não foi o Senhor que mandou a gente declarar o rei agora? Mostre-nos. O profeta Samuel pede ao Senhor, e o Senhor fala para ele, Samuel, ele está escondido na bagagem. Isso me mostra duas coisas. Número 1, me mostra, mais uma vez, um homem humilde. Um homem que não tinha pretensão ao poder. Ele estava lá no meio da bagagem. Estava escondido, não querendo aparecer. Mas também me mostra um homem
que bem provavelmente estava escondido lá na bagagem, não só escondido, mas enquanto ele estava escondido lá, ele estava trabalhando. Eu creio que estava trabalhando. Em outras palavras, ele foi fiel no pouco. Nós vemos Davi também. Quando Samuel foi procurar para ungir Davi, olha, cadê Davi? Você não tem outros filhos não, Jessé? Ah, só tem mais um. Ele está trabalhando, cuidando das ovelhas. Aonde está Saul? Lá no meio da bagagem. Eu tenho visto que Deus não pode abençoar mãos ociosas. A Bíblia fala que Deus promete prosperar tudo que nós colocarmos a nossa mão para fazer. Mas se não estiver pondo a mão para fazer nada, Deus não vai poder prosperar nada. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. E nós podemos ver na Bíblia que grandes homens surgiram daqueles primeiros diáconos, né, como Filipe e Estevão, mas que foram servir às mesas. E nós vemos essa qualidade diaconal no Saulo. Um homem entre a bagagem. Entre Saul. Agora veja bem, continuando, versículo 23. Correram e o tomaram dali lá da bagagem. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Agora todo Israel, tão jubilosa. Será que todo Israel? Vamos continuar lendo, versículo 25. Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para sua casa. E Saul, o que ele fez? Agora sou rei, eu vou fazer um trono aqui para mim? Não, também Saul se foi para sua casa, a Gibeá. Só que atrás dele, já foi com ele uma tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Então Deus estava levantando a liderança debaixo desse homem. Sabe, irmãos, agora olha o versículo 27. Mas os filhos de Belial, filho de Belial quer dizer aqueles homens que não prestam, disseram: como poderá esse homem salvar-nos? Quem é esse cara? Sabe o que eu já notei, irmãos? Normalmente, quando existe um homem verdadeiramente humilde, os filhos de Belial não gostam. Eles querem um dominador, um ditador, um cara que se impõe. E quando os filhos de Belial têm um ditador, eles parece que ficam felizes. Mas quando eles têm um verdadeiro homem de Deus, um homem humilde, quebrantado, aí eles, por ele ser humilde, eles desprezam ele no coração. E quem é esse cara? Acha que ele é grande coisa? Os homens de Belial desprezam os nobres, os humildes de coração. E o que acontece? Fala assim: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Qual foi a reação de Saul? Por ser rejeitado, ficou magoado, ficou ofendido? Não. Porém Saul se fez de surdo. Tudo indica aqui que ele perdoou de coração. Ele falou: tudo bem, eu entendo eles. Eu também não me acho qualificado, né? Eu lembro uma coisa que meu irmão pastor Timóteo disse que me marcou muito e me ajudou muito. Ele falou: olha, quando as pessoas falam mal de você, sempre pensa assim: poxa, ainda bem que elas não sabem todas as coisas ruins sobre mim, né? E Saul talvez deve ter uma atitude verdadeiramente cristã aqui, sincera, piedosa, temente a Deus. Agora veja bem, amados, não é só isso. Agora Saul, como um novo rei, vence os amonitas, trava a batalha para o povo de Deus e ganha a batalha. Agora veja bem, agora ele conquistou o coração de todo o povo de Israel, pela graça de Deus. Veja o que diz, versículo 11 do capítulo 11. 1 Samuel capítulo 11, versículo 11. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel, agora o povo estava muito feliz com a vitória: quem são aqueles que diziam:
reinará Saul sobre nós, né? Quem são aqueles filhos de Belial? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Vamos matar esses homens agora. Eles merecem a morte. Olha a reação do rei Saul. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Então, é tão lindo ver a reação tão nobre, tão humilde. Ele falou: não, vocês não vão matar aqueles homens. Eu acho que no fundo do coração ele pensou: eles já arrependeram, e eles com certeza estão agora conosco. Nós perdoamos, nós não vamos matá-los. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E olha ainda, irmãos, o versículo 14 e 15. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor. Agora foi oficializado. A cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E qual foi a reação de Saul? E Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Mesmo assim não subiu para a cabeça, ele ficou se alegrando lá com os homens de Israel. Ele desceu para o nível deles. Eu posso imaginar ele brincando, dançando lá, como os judeus gostam de dançar, e nós também, aos louvores de Deus, dançando lá, se alegrando com os homens. Ele não estava agora subiu para a cabeça, ele é o rei. Não. Que coisa, que homem de Deus, ungido, transformado por Deus, humilde, começou tão bem. Mas olha o que aconteceu, irmãos. Capítulo 15. Capítulo 15. Versículo 18 em diante. Ele havia sido ordenado por Deus para realmente acabar com todos os amalequitas. Todo ser humano e todo animal tinha que ser destruído, disse o Senhor. E ele não obedeceu completamente. E agora o profeta Samuel está o confrontando sobre o seu pecado. 1 Samuel capítulo 15, versículos 18 em diante. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque. E os amalequitas, todos eles, né, ele está dizendo, os amalequitas, os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus irmãos, quando eu comecei primeiro a ler isso, eu pensei: meu Deus, será que Deus não está sendo um pouco duro demais? Já está rejeitando o homem. Aí olha, continua. Agora continua. Veja bem, irmãos, agora que a coisa parece ainda mais complicada, porque, olha, versículo 24, então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo para que adore ao Senhor. Olha que coração aparentemente tão quebrantado, querendo adorar o Senhor, pedindo perdão, né, reconhecendo o pecado dele. Mas olha como Samuel reage. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente,
nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ai, será, não parece um pouco, irmãos, que Samuel foi um pouco duro demais com Saul? Ele está pedindo perdão, está arrependendo, e está falando, não, Deus não arrepende, Deus não muda, e tal. Né, parece um pouco duro, mas sabe por que parece um pouco duro para nós? É porque nós não podemos ver o coração de Saul. E Deus já estava vendo, o coração dele já estava muito diferente. O coração dele já tinha sido sutilmente desfocado. Eu vou explicar isso daqui um pouco. Sutilmente desfocado. E sabe como eu sei disso, com toda certeza, que o coração dele já tinha mudado? Por causa dos próximos versículos. E aqui que está a coisa, irmãos. Mais cedo ou mais tarde, quando o coração da pessoa está errada, às vezes é muito difícil saber, porque ninguém pode ver o coração da pessoa. Só Deus e aquela pessoa que sabe. E até aquela pessoa mesmo muitas vezes está enganada pelo próprio coração dela. Mas, mais cedo ou mais tarde vai vir à tona. Mais cedo ou mais tarde vem à tona. E aqui veio à tona. Olha só como Samuel estava tratando duro, porque Deus já havia revelado o problema do coração de Saul. E agora olha como veio à tona. Olha o versículo 30. Então disse Saul, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou o Senhor. Agora, vamos ver o contexto aqui dessa história, amados. Olha aqui para mim, por favor. Eu quero que você pense comigo sobre o contexto dessa história. Aqui, Saul havia acabado de pecar. Só que o coração dele não estava certo. Ele não estava realmente nem aí com Deus. Ele estava aí com o nome dele, ele querendo glória para ele. Porque ele mesmo diz depois, honra-me. Ele mostra o coração depois. Mas vamos só perceber, ninguém estava percebendo o coração dele errado, querendo glória para ele. Ninguém estava percebendo, ele só tinha pecado. E Samuel chegou detonando. Você pecou, pecado é como essa desobediência é como feitiçaria. Você está pecando horrivelmente. E o Saul falou, me perdoe. Mas Deus podia ver que o coração dele não estava certo. Então ele fala, o que o Samuel estava querendo, irmãos, com isso? Por que estava sendo tão duro? Sabe por quê? Ele queria ver se mudava o coração. Se ele queria ver se tivesse arrependimento de verdade. Aí Saul fala assim, eu pequei, mas Samuel está vendo que não está pedindo perdão. Vamos ver as palavras que ele realmente fala. Ele diz, eu pequei, como? Pois transgredi o mandamento do Senhor as tuas palavras, porque temi o povo. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado, e volta comigo, para que adore o Senhor. O quê? O quê? Ele está pedindo, ele está preocupado, é com Samuel. Ele está não querendo ofender Samuel, é o meu líder. Eu não quero que o meu líder fique triste comigo, senão vai ficar feio para o meu lado. Então, olha, meu líder, me perdoa meu pecado. Ele não está nem preocupado com o coração de Deus. Ele está preocupado com Samuel. Me perdoe, você tem razão, eu pequei contra Deus, me perdoe. Mas vai comigo agora, para mim não perder. Porque, olha, o povo está tudo lá esperando que você vai comigo lá para adorar a Deus. E eu vou ficar com vergonha, vou passar vergonha. Se você não for comigo, o povo vai ver que alguma coisa está errada. Então vai comigo, por favor. E Samuel não está acreditando. Esse homem não tem um temor de Deus. Esse homem não está preocupado com o coração de Deus. Ele está preocupado que eu vá com ele para que ele não fique de cara envergonhado na frente dos outros, né? Para ele não quebrar a cara na frente dos outros. Então, ele está preocupado com a reputação dele. E Samuel está preocupado com a reputação do Senhor. E com o coração de Saul. Então, Samuel detona de novo, tentando trazer arrependimento de verdade. Ele fala, versículo 26, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Não foi minha palavra que você rejeitou, não. Foi a palavra do Senhor. Ele te rejeitou. Irmãos, mesmo que Deus já tinha rejeitado agora, esse dia ele falou, hoje ele te rejeitou. Mas você conhece o coração de Deus. Você sabe se a pessoa arrepender mesmo, o que pode acontecer. Você já viu isso muitas vezes na Bíblia.
Se ele tivesse arrependido mesmo, se tivesse falado, olha, eu pequei, tudo bem, eu não vou ser mais rei, mas o importante para mim é que esteja tudo bem entre eu e Deus. Samuel, me ajuda a orar, eu quero orar e pedir perdão a Deus. Eu quero consertar meu coração com Deus. Eu não quero trazer tristeza para o coração de Deus. É isso que eu mais quero. Ah, se ele tivesse feito isso, eu não duvido que Samuel teria dito, e também eis que diz o Senhor, eu ainda te darei o trono. E aí, para. Você conhece como Deus é, mas ele não arrependeu. Qual foi a preocupação dele quando Samuel falou, Deus também te rejeitou? Aí o que ele fala? Aí ele está preocupado não pelo fato que Deus o rejeitou. Ele está preocupado pelo fato de Samuel não ir com ele lá para adorar a Deus na frente do povo, para que o povo, sabe, reconhecesse ele como grande rei. Está preocupado com a glória dele. Então quando Samuel virou para ir embora, ele segurou, não, você não pode ir embora, e rasgou. E o Samuel tentou pela última vez trazer o arrependimento verdadeiro. Ele disse, olha que Samuel disse, o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Ele está falando, olha, Deus não está brincando, rapaz, isso é sério. Aí o que ele fala? Ele fala, olha a reação dele. Olha aqui para mim, irmãos. O Samuel está lá. Deus não arrepende, Deus. Você está brincando com Deus? Isso é brincadeira. Ele falou, tá. Pequei. Mas honra-me agora perante os homens. Então você tem razão, eu pequei. Eu fui muito errado. Agora, vai e me honra, por favor. Vai lá comigo para me honrar, por favor, diante dos homens. Isso que ele falou, olha, irmãos. Versículo 30. Então disse Saul, pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volte comigo para que adore ao Senhor. Olha só que mentira. Ele não estava querendo adorar o Senhor. Ele estava querendo que o povo o adorasse o rei Saul. E ele falou, não, Samuel, pequei, mas vai comigo, honra-me agora, não deixa eu passar vergonha. Aí o Samuel, que não estava querendo ir, que tinha falado que ele não ia, agora decide ir. Por que o Samuel decidiu ir agora? A Bíblia fala, então Samuel seguiu a Saul. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que Samuel deve ter olhado para ele e falado assim, no seu coração, eu não acredito. Você está jogando fora o reino, a glória de Deus, só por causa do seu egozinho aí. O seu ego, você só está querendo agradar seu ego. Se é isso que vai te trazer tanta alegria só para eu ir com você, eu vou. Mas eu tenho pena de ti, cara. Porque você está perdendo o melhor. E a Bíblia confirma essa minha opinião no versículo 35. Fala, nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém, tinha pena de Saul. Tinha pena de Saul. Ele falou, tudo bem, se é isso que vai te trazer tanta alegria, eu vou com você. Ele, não acredito, você está jogando tudo fora. Você está jogando o seu relacionamento com Deus fora. Está jogando o reino fora. Está jogando a glória de Deus fora. Só para massagear seu egozinho agora, por alguns momentos na frente dos homens. Que coisa mais triste. Agora, irmãos, como que tudo isso começou? Como que tudo isso começou? Eu creio, irmãos, que aconteceu assim. O rei Saul realmente era ungido, realmente era um homem de Deus, realmente era usado por Deus. E no começo, irmãos, eu creio que quando ele saía para fazer aquelas batalhas, ele só pensava numa coisa, eu quero trazer glória para Deus. Eu quero que o povo dele vença as batalhas contra os inimigos de Deus. E ele fazia tudo com a motivação correta, querendo trazer glória para Deus. Mas na medida que teve vitória após vitória, elogio após elogio, tapinhas na costa aqui, tapinhas na costa ali, bajulações aqui, o povo aclamando, as mulheres cantando, aquilo foi inflando o ego dele, e sutilmente, de forma sorrateira, sem ele perceber, a motivação do coração dele foi desfocada. No começo ele fazia tudo para a glória de Deus. Ele não estava querendo glória para ele estava querendo se esconder. Ele queria glória para Deus. Mas sutilmente, sorrateiramente, o diabo desfocou a motivação. Enquanto
Antes ele fazia só para a glória de Deus, enquanto antes, até os elogios contra ele, ele não gostava, porque ele sabia que não merecia aquilo. Agora, ele criou um apetite mórbido para aqueles elogios. Ele foi criando um apetite. Ele já começou a gostar daqueles elogios, daquelas bajulações. Então, a próxima vez que ele ia sair para a batalha, ele não estava pensando só para a glória de Deus. Era para a glória de Deus, mas também para a minha glória, né? Porque depois, poxa, você viu como o povo me traz presente, como me elogiam, as mulheres cantam. A coisa está muito boa. Esse negócio de ser grande pastor, muito usado por Deus, é muito bom, porque as pessoas começam a me admirar demais, né? Claro, eu quero um programa de televisão, principalmente, sem dúvida, é para o reino de Deus. Mas é muito gostoso ser muito conhecido, né? Não vou admitir isso para ninguém, claro. E o que aconteceu, irmãos? Sutilmente foi desfocada a motivação do coração dele. Isso tem acontecido com tanta gente, tantas igrejas evangélicas. Tem acontecido comigo. Tem acontecido com nós, irmãos, se nós formos honestos. Quantas vezes nós éramos novo convertido, empolgado para Jesus, trabalhando só por amor a Ele, apaixonados por Ele, sabe? A gente tão feliz por trabalhar por Jesus, querendo ganhar tantas almas por Jesus. Por quê? Só por uma razão, porque nós amamos Jesus e amamos aquelas pessoas, não queremos que ninguém vá para o inferno, então a gente vai arrastando toda a nossa família, nossos parentes, nossos vizinhos para Jesus, e trabalhando por Jesus, e a nossa empolgação era a glória dele, nossa paixão era o nome dele ser exaltado. Aliás, quando até as pessoas começaram a ver nosso trabalho, e nos elogiar, a gente até fala, ai não sinto nem bem isso, porque eu sei que eu sem Jesus, sou nada. Então nem quero que ficam falando meu nome. E no começo a gente até não gostava. Nós também, no nosso coração, escondíamos na bagagem, entre a bagagem. Mas aos poucos, a gente vai criando um apetite, se a gente não tiver cuidado, por esses elogios. E o que acontece? Eu sei que já aconteceu muitas vezes comigo. Penso que talvez já tenha acontecido com você. O que acontece? De repente, a gente está trabalhando sim para a glória de Jesus. Nós não gostamos de admitir, mas lá no fundo é um pouquinho para a nossa glória também. E quando o elogio não vem, a gente até sente falta. Ué, por quê? Será que não preguei tão bem hoje? O que aconteceu? E a gente começa, sem perceber, a motivação do coração está desfocado. Agora, talvez você diz, Pastor Eibe, como que a gente pode perceber quando alguém está assim? Sabe, eu comecei a ver algumas vezes pastores de área, pastores de distrito, ministros, dirigentes de grupo familiar, homens e mulheres estão usados por Deus, de repente, não quero mais. Mas por que, meu irmão? O que está acontecendo? E não tem nada. Tem pecado? Não tem nada. Mas o que tem? Rapaz. E quando nós fomos investigar, a pessoa falou assim, olha, a gente trabalha para quê? Como alguém falou para mim. A gente trabalha, não é para reconhecimento? A gente não está recebendo esse reconhecimento. A gente vê que ninguém está valorizando o nosso trabalho. Eu falei, meu Deus do céu. Será que é por isso que estão trabalhando? Para terem reconhecimento? Então, estamos todos perdidos, se é por isso que a gente está trabalhando. Outro falou assim para mim, não, a gente não trabalha, eu não estou querendo reconhecimento. Aí ele usou outro sinônimo, né? Falou assim, mais ou menos assim, não lembro bem as palavras, mas falou mais assim, só quer ser assim, falou, apreciado, valorizado. Eu falei, irmão, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa, você está querendo ser visto pelos homens. A gente está trabalhando, sabe, sutilmente, quando a gente começa a precisar disso, alguma coisa já falhou dentro de nós. Alguma coisa já falhou. Quando a gente está precisando disso, o reconhecimento. Eu acredito muito em reconhecer, em elogiar, em valorizar. Eu acho que isso é importante. E é aí que é uma espada de dois gumes, porque por um lado a Bíblia fala que a gente deve reconhecer, valorizar, elogiar, mas por outro lado a Bíblia fala que no momento que você aceita um pouco daquilo para você, você já está começando a comer a comida do diabo.
que Ele vai usar depois para desfocar a motivação do coração. Isso, quando eu busco aquele reconhecimento, quando eu estou querendo, porque meu irmão, e até não quando eu não busco, mas quando eu espero, quando eu quero que de repente traga para mim, porque o que acontece? No momento que alguém elogia, alguém reconhece, devemos fazer isso e devemos fazer isso muito, mas no momento que alguém faz isso, no meu coração dos corações, eu tenho que falar, eu não sou nada de mim mesmo. Se fosse de mim, meu irmão, eu não mereço nem lamber o pó desta igreja. É tudo Jesus, é Jesus, é Jesus. Então por fora a gente fala, obrigado, irmão, mas por dentro a gente sabe que, ai meu Deus, se não fosse por Jesus, se não fosse por Jesus. E aí que está a motivação do coração. Agora talvez você diz, pastor Eibe, como eu posso vigiar? A mensagem é vigiar contra a motivação. Vigiar a motivação do coração. Como que eu posso vigiar para que isso não aconteça? Bem, primeiramente, irmãos, eu acho que talvez a pergunta melhor seria essa. Primeiro, como reconhecer aquilo que já aconteceu dentro de nós? Porque eu acho que todos aqui reconhecem, e eu também reconheço, que já aconteceu vez após vez. Então, primeiramente, temos que reconhecer, temos que arrepender. Aí nós vamos falar sobre como vigiar. Mas até para poder reconhecer, tem que ter revelação. A Bíblia fala que o coração é enganoso acima de todas as coisas. Seu espírito está nascido de novo, é perfeito, é em Cristo Jesus. Mas aquelas partes da sua alma, da sua mente que não foi renovada, ela tem tendência de enganar a si mesmo. E o que acontece é que muitas vezes, eu e você podemos pensar, não, minha motivação é tão pura, é tão... E quando a gente não está vendo áreas da nossa vida que, obviamente, são sinais claros de que nosso coração já nos enganou, que nós não estamos com a motivação correta no coração. Então vamos, para poder até percebermos melhor esses sinais em nossa vida, vamos ver alguns resultados da motivação errada na vida do rei Saul. Tá? Vamos ver alguns desses resultados. Primeira coisa, lembra que ele era muito obediente ao pai dele? Agora, o que ele fez quando o profeta Samuel, inspirado pelo Espírito Santo, falou para ele que era para matar todo mundo? Ele matou todo mundo, menos o rei. Ele falou, não, mas trouxe ele aqui. Para matar todos os animais, matou todos os animais, menos alguns bem gordos. Mas isso aqui é para sacrifício. Quer dizer, o primeiro resultado de um coração que está com a motivação errada é que tem desobediência sutil às suas autoridades. Você obedece seus líderes em quase tudo, mas não em tudo, não em tudo. Tem algumas áreas que você não obedece, e você lá no fundo do coração sabe disso. Os outros até acham que você é muito obediente. Talvez até seus líderes acham que você é muito obediente. Mas lá no fundo você sabe que tem certas áreas que você não obedece completamente. Isso é um sinal de um coração que está com a motivação já desfocada. Segundo resultado. Põe culpa nos outros. Quando ele foi confrontado pelo profeta Samuel, o que ele disse? Mas o povo, né? Olha, quando ele foi confrontado, olha o que ele disse no versículo 20 e 21. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu fiz isso e tal e tal. E olha o versículo 21. Mas o povo tomou do despojo. Olha só, irmãos, outro resultado que a gente pode perceber em nós mesmos, porque como eu disse, irmãos, o triste é que muitas vezes nossa motivação do coração já está desfocada e nós não estamos reconhecendo. Então, e como perceber é quando você vê um líder, você já viu o líder, ele é confrontado, ele fala, não, eu fiz tudo certo, eu fiz o que você está falando, mas olha, só que aquele irmão, eles que não, a culpa não é minha. Já viu isso? Sempre acontece quando a motivação do coração não está certa.
a pessoa tem essa tendência de pôr a culpa nos outros, de declarar a obediência completa. Outro resultado da motivação errada é muito sacrifício, muito trabalho, às vezes é muito ativista, mas no coração está rebelde. E é isso que Samuel fala: olha, não adianta todos os seus sacrifícios, os holocaustos, quanto em que se obedeça a palavra de Deus. Versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque lá no coração o cara está revoltado, está reclamando, resmungando. Ah, não, eu concordo, eu creio muito. Só que meu líder sempre vê defeito no líder. Sempre, irmãos, eu dou glória a Deus que eu tenho um líder tão assim santo, tão precioso. Mas eu já tive, além dele, Lucas e meu pai, que eu considero líderes assim tão exemplares. Mas eu já tive muitos outros líderes na minha vida passada aí, e eu aprendi a olhar com olhos bons os meus líderes. E mesmo quando eles estão cheios de defeitos, de entender, de enxergar além daqueles defeitos e ver o homem de Deus que Deus colocou sobre a minha vida, sabe? Não ter um coração rebelde. Muitas vezes você vê aquela pessoa que está com a motivação errada, é porque ela... Um dos sinais de uma motivação errada é isso. É muito ativismo, muito sacrifício. Trabalha muito porque ela quer agradar o líder. Ela quer aquele elogio tanto. Então trabalha. Mas no coração sempre está um pouco rebelde. Sempre acha que a liderança está devendo ela alguma coisa. Sempre acha. Porque ela trabalha, mas ela quer o elogio. Ela não está trabalhando para Jesus. Ela está trabalhando para receber a glória. O galardão aqui na terra. E o que ele diz? Que a rebeldia, a desobediência. E olha que Saul não falou: olha, vamos decretar aqui uma grande revolta contra o profeta Samuel. Vamos fazer um motim aqui para derrubar o profeta Samuel. Não! Saul é o que mais falava bem de Samuel, do Senhor. Mas foi a desobediência sutil, lembra? Que demonstrou o coração rebelde. E olha, o que o profeta Samuel disse? Essa rebelião... Samuel não falou, olha, foi uma desobediência sutil, Saul. Não, ele falou, foi rebelião. E essa rebelião, ele diz, é pior, ou é o mesmo pecado do que o pecado de feitiçaria. Você sabe porque pecado de feitiçaria e idolatria atrai demônios. E o que está rebelde atrai demônios do mesmo jeito. Eu gosto sempre daquela ilustração. Quem está debaixo de obediência de coração, não só exteriormente, mas interiormente, que tem atitude assim, correta no interior, ele está debaixo daquele guarda-chuva. Mas no momento que ele começa a ter o coração errado, mesmo que exteriormente ainda está obedecendo, ele sai debaixo do guarda-chuva. E aí o que acontece? O guarda-chuva estava protegendo ele, como simbolizando a chuva, simbolizando os ataques do diabo. Simbolizando ele, estava protegido dos ataques do diabo. No momento que ele sai debaixo do guarda-chuva, o que acontece, irmãos? Ele está exposto aos ataques do diabo. Aí o demônio fala, olha, tem um lá, sem guarda-chuva, vamos atacar. Tá. Então o que está fazendo? Está atraindo demônios. Igualzinho o macumbeiro que fica lá, uga, buga, atraindo demônios. Ele também está lá atraindo demônios para ele. Vem, demônio, pode me pegar, que eu estou fora do guarda-chuva. Então, por isso que a rebelião, a desobediência, é igual ao pecado de feitiçaria, de idolatria. Porque os dois equivalem à mesma coisa. Atrair demônios. Invocar espíritos malignos. Invocando espíritos malignos. É o que faz a pessoa com esse coração. Agora, irmãos, deixa eu contar uma experiência minha. Como eu pequei esse pecado de feitiçaria. Como eu fiz a mesma coisa que o macumbeiro, invocando o demônio sobre a minha vida. Eu estive, logo após que o pastor Lucas foi levado para o céu, ele era meu discipulador, minha cobertura, sempre eu falando tudo para ele, vomitando, sendo transparente, recebendo ajuda. E ele foi levado para o céu. Aí não teve, por um tempo lá, guarda-chuva, mas logo foi decidido que o pastor Paulo Jeff seria nosso novo líder. Ele já era o vice-diretor
internacional da Missão Paz, e ele agora assumiu a presidência da Missão Paz. E eu concordei, Deus sabe, meu coração, 1000%, 100% senti feliz, honrado, poxa, um homem de Deus, vai ser muito bom ele ser meu novo líder. Só que eu não estava acostumado a chegar para ele, vomitar, falar dos meus defeitos, né? Então eu não fiz. Falei, não, estou indo bem agora, né? Os problemas sérios da minha vida, o Lucas já me ajudou, eu agora estou indo bem, né? Então, mas amém, ele é meu líder. Eu aceitei de coração, aceitei. Deus sabe que eu nunca tive problema em ele ser meu líder. Gostei e aceitei de coração. Mas eu ainda, irmãos, estava fora do guarda-chuva. Sabe por quê? Porque eu não estava próximo dele, não estava me abrindo com ele, não estava sendo transparente com ele. Isso aconteceu comigo. Irmãos, eu tive uma experiência em que o diabo começou a me atacar e tentar. Era só na área de olhos e pensamento. Mas era tanto, eu fiquei com pavor diabólico, um medo que eu ia cair em pecado, um medo que eu ia, sabe, foi horrível. Só Deus sabe o quanto eu sofri durante aquele tempo. Mas um medo, um pavor, eram nos pensamentos e nos olhos, mas para mim era como se eu já tivesse rolando na lama. Pessoas me convidavam para pregar, eu falei, não, irmão, não. Mas não era por humildade, não, era por saber que eu não tinha condição nenhuma de estar pregando. Está entendendo? Eu estava na pior, Deus sabe como eu estava ruim minha situação. E um dia eu clamando e chorando, Deus me mostra qual a solução. Aí Deus me mostrou no mundo espiritual, não é que eu tive uma visão, mas eu tive uma visão no mundo espiritual. Eu vi o guarda-chuva que eu tinha, que chamava-se Pastor Lucas, sendo levado para o céu. O novo guarda-chuva, que chama-se Pastor Paulo, sendo providenciado. E eu aqui fora, atraindo demônios para mim. Atraindo demônios para mim. Só dar uma sugestão que talvez todo mundo desligue seus celulares, amém? E atraindo demônios. Aí o que acontece? Naquele momento que Deus me mostrou, eu falei, obrigado, Senhor. Eu estava querendo andar em vitória, fora dos princípios da palavra. Por isso, irmãos, eu não admiro tantos pastores e líderes que caíram em pecado, têm problemas. Eu me admiro de tantos que se caíram não veio à tona ainda, porque, tantos que não caíram ainda, sem cobertura correta, sem discipulado. Eu me admiro porque eu sei que eu sou muito mais fraco do que a maioria, do que todos, eu me considero mais fraco, mas eu não dou conta, eu sei, eu não estou tentando ser humilde aqui, só estou sendo honesto, eu não dou conta de viver fora de cobertura e cobertura forte. Eu tenho que ter cobertura forte, eu tenho que ter. E quando Deus me revelou isso, eu fui correndo para o Paulo. O Paulo lembra até hoje, um dia, com certeza, nós estávamos até numa conferência lá em Goiânia, inclusive eu estava sendo convidado para pregar, falei, não, tal. Até falei, indiquei o pastor Genildo, eu não estava querendo, que eu sabia que eu não estava com condição nenhuma. Aí o pastor Sinomar falou, vai lá comigo para o programa de televisão, falei, não, pastor, não, dessa vez não, deixa para uma próxima. E não, Deus sabe que eu estava sofrendo. Aí quando, no intervalo lá da conferência, eu procurei o pastor Paulo Jeff. Eu falei, Paulo, eu tenho que me abrir com você. E comecei a me abrir e vomitar. Quando eu fui ver, eu estava falando tão alto, né? Estava lá todo mundo batendo papo um com o outro, mas eu estava falando tão alto dos meus pecados para ele, e eu até pensei, meu Deus, não quero anunciar para o mundo todo, né? Eu sou meu discipulador. Mas aí eu pensei, por que eu estou falando tão alto? Aí Deus também me mostrou o que estava acontecendo no mundo espiritual. Eu estava vomitando, sabe quando o vômito sai com força? O negócio estava muito podre lá, tinha muita podridão saindo. E eu estava falando e foi falando. Ele não me condenou. Ele não, não me pisoteou. Ele não me, ele me entendeu. Ele me amou, me ajudou. E de lá para cá eu estou debaixo do meu guarda-chuva. E minha vida mudou. E de lá para cá, irmãos, eu posso dizer, isso foi em 94. Final de 94, dezembro de 94. Mas nunca mais minha vida parou de crescer.
sabe, os pecados que alguns talvez poderiam pensar, pecados não tão sérios, mas que para Deus tudo é tão sério, mas caindo por terra, sabe, vitórias após vitórias, através do discipulado verdadeiro, através da cobertura verdadeira. Por quê? Porque não é só uma estrutura, não é só um odre, é o vinho novo, é o coração debaixo do guarda-chuva, é o coração lá. E isso, sem dúvida, é a solução. É nós nos quebrantarmos diante de Deus e diante do nosso irmão, num discipulado sério, recebendo ajuda. Quando alguém não faz isso, pode ter certeza que é um sinal claro que possivelmente exista lá motivações erradas no seu coração. Muito sacrifício, muito trabalho, ativismo, para agradar o líder, mas coração rebelde. Às vezes ele nem sabe que é para agradar o líder. Ele está pensando, não, eu estou trabalhando para agradar Jesus. Mas o coração dele talvez esteja enganado. Outro sinal, arrependimento falso. Quando nós lemos aqui só superficialmente, não parecia que Saul estava tão arrependido. Aí eu fui te mostrar pela Bíblia que ele estava falando, né? Pedindo perdão de quem? Não era de Deus. De Samuel, ele não estava nem preocupado com as emoções de Deus. Ele não estava arrependido nem um pouco de verdade. Ele estava arrependido, o que nós chamamos do arrependimento horizontal. Ele feriu Samuel. E por ter ferido a Deus, Samuel estava triste com ele. Então ele estava muito arrependido, horizontalmente. Mas ele não tinha arrependimento vertical. Davi, depois de mandar matar Urias, depois de adulterar com uma mulher de outro homem, depois de trair as mulheres dele, depois dele fazer tanto pecado horroroso, o que o Davi disse? Olha o coração de Davi, foi, me perdoa, profeta Natan, me perdoa. Não, ele falou em Salmo 51, eu creio que é versículo 4, ele fala assim, pequei contra ti somente que eu pequei, eu machuquei o teu coração, Senhor, foi contra ti que eu pequei, me perdoe. Ele estava preocupado com as emoções de Deus, com o coração de Deus, com a justiça de Deus que havia sido ferida. E sabe quando alguém não tem essa paixão pelo coração de Deus, pelo ferimento que ele causou no coração de Deus, então o arrependimento dele não vale nada. Porque arrependimento verdadeiro é arrependimento vertical. É arrependimento vertical. Arrependimento vertical. Então, o arrependimento falso é outro sinal de uma motivação errada. Olha no versículo 30, 31, ele finalmente vem à tona o que ele estava querendo o tempo todo, né? Pequei, honra-me, porém, agora. Então, outro sinal claro de uma motivação errada é um desejo sutil de receber honra. Você quer receber aquela honra, sabe? Mencionaram todo mundo, não mencionaram por quê? Né? Falaram de todo mundo, por que não me falaram de mim? Irmãos, eu tenho visto isso vez após vez na minha vida, ó Deus, sabe, infelizmente, como eu constantemente tenho que arrepender. Falaram do pastor fulano, por que não falaram de mim? Por que não falaram o que Deus está fazendo em Santarém? Convidaram fulano para conferir, não me convidaram. Oh meu Deus! Oh, que coisa mais feia. Mas isso é um sinal claro que a motivação do nosso coração foi desviada. Quando a gente está querendo um pouquinho de honra para nós. E é interessante que às vezes nós nem percebemos isso quando a pessoa fala, olha, por que não falar? Irmão, nos perdoa e tal. Isso é bom, nós temos que pedir perdão, nos humilhar por ter esquecido ele. Mas depois no discipulado, temos que tratar, porque alguma coisa está errado já naquele coração, está entendendo? Alguma coisa está errado já lá. É um sinal claro. Desejo sutil de receber honra. O pior, irmãos, é que muitos de nós já somos bem mestres na coisa de não deixar ninguém perceber. Não, pô, não tem problema que vocês esqueceram, não, fica até feliz, não tem problema. E tal. Não é mesmo? Nós nos tornamos mestres em encobrir esse desejo que nós temos de honra. Agora, veja bem, outra coisa que isso acaba trazendo é medo de aceitar desafio.
Quando você tem a motivação errada, é impressionante como existe uma falta de fé, uma escassez de fé dentro de você. Olha comigo, irmãos, isso aqui é muito interessante. 1 Samuel 17, versículo 10 a 11. Saul agora estava com a motivação toda desfocada. E olha o que acontece. Disse mais o filisteu, que era Golias: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Tremeram muito e temeram muito. Olha, meus irmãos, Saul era o homem mais alto, dos ombros para cima, de todo Israel. Então o gigante que Israel tinha, entre aspas, era quem? O rei Saul. Quando o gigante falou assim, em vez de lutar as duas tropas, uma contra a outra, pega um homem aí para lutar contra mim. Com certeza todo Israel olhou assim para o Saul, e aí? Né? Aí, o que ele fez? Uma falta de fé, uma escassez de fé, uma falta tremenda de fé se apossou dele. Por quê? Porque o coração dele, ele talvez nem sabia, mas porque a motivação do coração dele estava desfocada. Ele não sabia por que essa falta de fé, mas que ele sabia que tinha falta de fé, ele tinha. E o Davizinho, muito mais baixinho, mas quem é esse incircunciso, rapaz? Porque quando o seu coração está correto, meu irmão, sua fé flui, a coisa arrebenta, aleluia. Sai da frente de Golias, porque lá vai Jesus dentro de mim para te matar, amém? Mas é impressionante como isso acontece, é impressionante. Então outro sinal seguro da motivação errada é esse medo de aceitar desafios, pensar grande, coisas grandes. Nós temos que crer. Olha, irmãos, se os falsos profetas têm grande fé para grandes coisas, apesar de ser uma fé falsa, talvez, mas quanto os que estão fazendo a obra genuína de Deus com o coração correto, que tem que alcançar as multidões, porque, irmãos, infelizmente, enquanto eu estou falando com você, quantas e quantas pessoas estão morrendo, indo para o inferno. Isso não é só falta de visão, isso é falta de compaixão. Nós temos que ter fé grande para aceitar desafios grandes. Nós temos que ganhar bilhões de pessoas para Jesus. As maiores igrejas ainda têm que ser edificadas, e não vão ser igrejas só do oba-oba, espuma, às vezes nem ganhando de verdade as pessoas para Jesus. Não, vão ser igrejas que vão cuidar bem, que vão discipular bem, porque a qualidade verdadeira vai gerar a quantidade. E eu declaro, meus irmãos, eu creio que diante de mim está um exército de pastores que vão implantar o poder de Deus na sua cidade, vai sacudir a sua cidade, e a sua cidade vai ser tomada pelo povo de Deus. Eu creio isso, eu creio de todo o meu coração. Aleluia. Outro resultado claro da motivação errada é que não gosta de ver os outros honrados. Não gosta de ver os outros honrados. Olha 1 Samuel 18, versículos 6 a 9. Sucedeu, porém, que vindo Saul, 1 Samuel 18, 6 a 9. Vindo, porém, Saul a seu exército, voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares. Saul deve ter feito. Muito bem, o povo está reconhecendo o meu trabalho. Aí de repente ele ouviu: o que estão cantando de Davi também? O que estão falando de Davi? Porém, Davi, os seus 10 milhares, para quê? Acabou com o dia do Saul. Então, quando a pessoa fala, a igreja, na sua igreja tem muito grupo, que bom, tem muita célula. Mas você sabe que a igreja do fulano não tem tanta célula? Meu irmão. Né? O distrito do fulano, do pastor do distrito, tem tanta... Já tem 2 cultos lá, está lotando. Né? Oh, Jesus querido. Não gosta de ver os outros honrados. Então Saul se indignou muito por essas palavras e lhe desagradaram em extremo. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Olha aqui para mim, que isso aqui é muito importante. Quando nosso coração, pode nos enganar facilmente. Ele pode estar desfocado e a gente nem percebe, mas um sinal seguro
que a sua motivação foi desfocada, é quando dói bem pouquinho aqui, sabe? Mas aquela dorzinha, que você sente, você vê outro sendo elogiado, a igreja do outro que está crescendo e está uma bênção, e passa aquela dorzinha aqui, sabe? Aquela pontinha de inveja, mesmo que eu e você não gostamos de admitir que é inveja. Não, eu estou feliz que está crescendo uma bênção, mas aqui no fundo, sabe? Eu já tive vezes que eu preguei aí na central e Deus abençoou e derramou sua graça. Aí outro pastor vai pregar no próximo domingo, um dos meus colegas pastores. Aí eu fico lá, aqui, Deus abriu meus olhos e eu percebi que nem eu estava percebendo o quanto meu coração estava tão errado. Porque eu estava aqui no fundo, mesmo batendo palmas, aleluia, mas torcendo que não fosse tão legal assim. A minha foi muito legal no domingo passado, agora essa aqui. Oh, Jesus. Oh, Jesus querido. Ainda bem que só eu, né, que tenho esse problema. É igual o pastor Geraldo está falando, que o cara falou, importa que você cresça, e eu multiplique. Misericredo. Oh, meus amados. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, né, irmãos? Porque é a realidade. E olha, o triste fim, o fechamento da história, porque não houve arrependimento desse coração errado. 1 Samuel 18, versículo 10, fala que entrou um demônio em Saul. Finalmente ficou endemoniado. E em 1 Samuel 31, 3 a 6, fala da morte trágica desse Saul, que começou tão bem. Um homem ungido, ninguém pode negar, um homem transformado, um homem de Deus. Por que ele teve um fim tão triste, um fim tão trágico? Porque ele não vigiou a motivação do seu coração. Começou tão bem. Eu lhe pergunto, existe solução para isso? Será que existe uma solução? É claro que existe, é claro que sim. Primeiro, temos que reconhecer, de coração, humildemente, que muitas vezes nosso coração tem sido desfocado da motivação correta. Aquilo que nós fizemos tão apaixonados, sabe, eu já vi dirigentes de grupo, irmãos, eles tão novos convertidos, mas tão empolgados, vivendo vidas santas, trabalhando só para Jesus, só para agradá-lo, apaixonado por Jesus e apaixonado pela obra, pelas ovelhas deles. De repente, o diabo, porque eles não estavam vigiando nessa área, desfocou a motivação do coração. E aquilo que outrora era tão apaixonante por eles, agora não tem graça mais. Não tem graça. Oh, que coisa triste. Que coisa horrível. Então, a primeira coisa é reconhecer. E eu até diria assim, fazer uma oração mais ou menos assim: Senhor, até em muitas áreas que eu nem reconheço. Com certeza tem coisas em mim que nem estou sabendo ainda. Então me perdoe, e arrepender de verdade. E receber o perdão. Uma vez que se arrepende, também não fica te condenando. Receba o perdão de Deus. E uma vez que recebeu o perdão de Deus, aí escolhe fazer isso. Isso aqui é muito lindo. Deus nos deu um livre-arbítrio. Deus te deu um livre-arbítrio. Você pode escolher a induzir o seu coração para ter a motivação correta. Isso que me empolga tanto. Você pode escolher, você pode fazer essa oração mais ou menos assim: Senhor, a partir de hoje, com a tua ajuda, se eu antes estava fazendo com motivação errada, me perdoe. Eu sei que muitas vezes eu estava assim, eu peço perdão e arrependo, mas a partir de hoje, eu induzo meu coração. Tu sabes que eu estou escolhendo a fazer não para a minha glória, mas para a tua glória somente, para a tua honra somente. Eu quero isso e decido que seja assim, Senhor, pela tua graça, pela tua graça, pela tua graça.
Induzir o seu coração a ter a motivação correta. Escolher, é uma escolha. Aí, irmãos, uma vez que você escolhe, aqui é muito importante o que eu vou dizer aqui. Não aceite as mentiras do diabo, porque o diabo é sujo. Vem aqui, pastor Donaldo, por favor. E vamos supor que isso aqui é você. O Donaldo é você. E eu estou fazendo o papel do diabo. O diabo não vem na terceira pessoa. E não fala assim, olha, você viu? Deram honra para aquela pessoa e nem te viram. Ele não vem na terceira pessoa, porque se ele viesse, você ia falar, ei rapaz, sai daqui em nome de Jesus. Não é mesmo? Ele vem e joga o pensamento na primeira pessoa. Ele fala assim, poxa, não me viram, mas tudo bem, né? Não estão me reconhecendo, né? Ele vai te rebaixando. Eu não sou ninguém mesmo. O diabo joga na primeira pessoa e a gente pensa que é nós. Aí depois que você está lá embaixo, se sentindo tão rejeitado, não reconhecido, aí ele vem com outra mentira. Tá vendo? Você não presta mesmo. Você está com a motivação toda errada. Você está querendo glória para você. Só que não fala você, porque senão você sabe que é o diabo. Ele fala, eu não presto mesmo, que eu estava querendo a glória para mim. Tá vendo? Até nisso eu sou horrível, eu só quero a glória para mim. Ai, 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 ai. Tá entendendo? Então você tem que reconhecer que o diabo joga na primeira pessoa. O que ele tem que fazer logo na primeira? Quando ele fala assim, tá vendo? Nem me reconheceram, nem me honraram. Nem te reconheceram mesmo, e não vão te honrar, porque você é um derrotado. Entendeu? Fala de novo. Nem vão te reconhecer e não vão te honrar, porque você é um derrotado. Você tem que reconhecer que aquela voz é do diabo. Você fala, é verdade, diabo, nem te reconheceram e nem vão te reconhecer que você é um derrotado. Agora, eu não quero o reconhecimento, eu quero a glória de Deus, eu escolhi isso. Você fala isso, você tem que falar e escolher, você está entendendo? Então você se impõe, porque você já escolheu, então você faz na hora. Se você ficou aceitando a mentira do diabo por algum tempo, então você pede perdão, me perdoe, Senhor, mas eu decido mais uma vez, aí você focaliza de novo o coração, induz de novo, eu quero a glória para ti, eu quero a glória e honra, e reconheça as astúcias da mentira do diabo. Eu sempre deixo só abrir um parênteses, que isso aqui é muito engraçado, mas eu sempre gosto de falar como o diabo é sujo, né? E como ele trabalha nessa área de jogar na primeira pessoa. Então, vamos supor, né, um homossexual que converteu. Agora ele é homossexual, se ele nasceu de novo? Não, nem pensa, ele nasceu de novo, tem um novo coração, as coisas velhas já passaram. Ele é uma nova criatura. E não tem mais nada de homossexual, amém? Agora, não é o caso do Donaldo, né? Mas, agora, veja bem. Agora, escuta bem, presta atenção. Aí, o diabo, está fazendo sinal da cruz, viu, Papa? Aí, assim, seguinte, então, edita essa parte da fita. Então, aí o seguinte, aí chega o diabo pro ex-homossexual e passa um homem lá, de bermuda, com as pernas grossas. E o diabo, escuta bem, aí o diabo, o que ele fala? Ele não fala, ele fala assim, você tá vendo essas pernas bonitas? Não, ele vai falar na primeira pessoa. Olha essas pernas. Eu pensei que eu já tinha vencido essa área da minha vida. Eu pensei que eu já tinha vencido. Olha essas pernas. Tal. Parece que eu ainda tenho um problema nessa área. O diabo joga isso. O que o ex-homossexual deve reconhecer? O diabo que está falando isso, não sou eu. Está falando na primeira pessoa, mas não sou eu, porque eu sou uma nova criatura. Então o que ele deve fazer? Ele fala o seguinte, quando o diabo fala assim, eu ainda tenho problema nessa área. Você teve e sempre vai ter. Eu sempre desconfiei que você era problemático nessa área aí, que você era bicha, mas eu não. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu sou o homem de Deus, transformado. Amém. Obrigado. Amém. Amém, irmãos. Então, assume quem você é em Cristo. Amém? Amém.